Buenas pessoal, 1º de outubro, terça-feira. Hoje estou recebendo aqui na minha casa o pastor Gerson, meu candidato a vereador aqui pela cidade de Gravataí. Eu tinha como ideia essa semana apresentar o pastor Gerson para vocês, falando da vida dele, dos conceitos que ele tem, das propostas dele, para que vocês conhecessem melhor o pastor Gerson. Mas aí me veio a ideia de entrevistá-lo. Nada melhor que pessoalmente, ao vivo e a cores, apresentá-los e mostrar quem é o pastor Gerson, nosso candidato a vereador da cidade de Gravataí. Pastor Gerson, seja muito bem-vindo na minha casa mais uma vez e a palavra é sua. Obrigado, Miguel, pelo convite. Eu fico lisonjeado por estar aqui, né? Um irmão querido, de uma família tão amada que a gente convive já a longa data, né? E a gente está aqui para bater esse papo extremamente relevante, por quanto a gente está aí a poucos dias das eleições, no dia 6 de outubro, e entendo que, de fato, todos teremos que cumprir esse ato de cidadania e a maior expressão democrática, que é o voto. E precisamos fazer isso com consciência. Então, prazer estar aqui, vamos bater um papo legal, falar um pouquinho da minha vida, das nossas propostas e conversar com o teu público, aí, com os teus amigos aí do Instagram. Obrigado, pastor. Eu elenquei aqui algumas perguntas para a gente ter um norte, e a primeira pergunta é saber quem é o pastor Gerson e como o senhor conheceu Jesus Cristo na sua vida. Bom, eu tenho 56 anos, sou casado há 36 anos com a Beni, a minha amada esposa, a minha fiel companheira. Sou pai de 2 filhos, da Jéssica e do Gerson Júnior, e avô da minha amada Ana Júlia, minha neta querida, né? E conheci a Jesus no final do ano de 1984, Miguel. Tu sabes da minha história, infelizmente. Eu vim de uma família com muitos problemas, meu pai era alcoólatra, né? E de um lar bastante problemático. E aos 13 para 14 anos, infelizmente, eu na escola, né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre educação, e aí eu entendo que também precisamos ter esse cuidado, né, com a educação, porque muitas vezes é uma porta de entrada, né, para muitos conhecerem a droga, e eu conheci na escola, infelizmente. E aí me tornei dependente químico por alguns anos e tive experiências bem difíceis, né, aí me envolvendo com marginalização e etc. Mas Deus é muito bom. No ano de final de 1984, início de 1985, eu fui para uma comunidade terapêutica lá no estado do Paraná, a comunidade terapêutica evangélica, para me recuperar da dependência química, e graças a Deus lá eu conheci o Evangelho, tive uma experiência profunda, pessoal, transformadora com Jesus, fui liberto por completo das drogas, do cigarro, da bebida, enfim, de toda a dependência que eu tinha, e ali então começou uma nova jornada na minha vida, né? Me batizei nas águas em fevereiro de 1985, concluí o meu programa de recuperação ali em meados de 1985, ali por agosto, setembro, ali concluí o meu programa de recuperação. E graças a Deus comecei uma nova caminhada com Jesus. Depois veio o meu chamado missionário, depois veio encontrar a minha amada Beni, com quem casei-me em 1988. E depois vieram os filhos, a Jéssica em 89, um ano e meio depois de casado. E depois, em 1991, veio o Gerson Júnior, né? Estou aqui em Gravataí há 25 anos. E nesse período aí a gente tem servido a Deus, tanto na igreja que eu fundei, a Igreja Maná de Deus para as Nações, no ano de 2000, como também no trabalho com recuperação de dependentes químicos. Não sei se tem aí na tua pauta para a gente conversar um pouquinho, mas um pouquinho da minha biografia, né? E estamos aí hoje nesse grande desafio do pleito que se aproxima, né? Pastor, tu não és gravataiense, vieste para cá. Como foi a tua trajetória até aqui, desde que chegaste em Gravataí? Qual a importância
tua família nessa trajetória e qual a importância da família de um modo geral na vida das pessoas. Como é que tu enxerga isso? Eu antecipei um pouquinho, eu vim para cá em 1999, né? Já estava com 10 anos de pastorado, portanto eu já estou como pastor há 35 anos, tenho 37 de ministério, mais 35 anos de pastor. A Igreja Maná tem quantos anos? A igreja tem 24 anos. Nós viemos para cá em 99, eu, minha esposa e meus 2 filhos, e em maio de 2000 nós começamos a igreja, com um pequeno grupo, né, um grupo caseiro. Depois a igreja foi crescendo e se expandindo. Hoje somos algumas poucas centenas aqui na cidade, né? E ao longo desses 25 anos em Gravataí, fundamos a Igreja Maná. Em 2003, junto com o pastor Marcelo Lemos, fundamos a comunidade terapêutica GGAC, que começou na cidade de Glorinha, cidade vizinha nossa aqui, a Gravataí, e que depois, 3 anos depois, 4 anos depois, veio para Gravataí, onde está sediada ali na Parada 92, na faixa de Taquara. Essa comunidade já tem 21 anos recuperando pessoas da dependência do álcool e das drogas de um modo geral, onde já passaram centenas e centenas de jovens, muitos deles conseguindo se recuperar e serem libertos das drogas. Em 2014, eu era presidente da Associação de Pastores, da Ágape, fui presidente por 2 gestões, Miguel, você sabe disso. Em 2014, com o apoio da Prefeitura Municipal e do prefeito Marco Alba, na ocasião prefeito dessa cidade, que foi por 2 mandatos, diga-se de passagem, o prefeito que mais apoiou o trabalho da Igreja Evangélica, né, em todas as suas ações. Então, em 2014, quando eu estava na presidência da Ágape, da Associação de Pastores, nós trouxemos para Gravataí esse que é um dos maiores eventos, movimentos cristão evangélico no mundo. Começou lá em Londres, né, há mais de 30 anos atrás, depois chegou no Brasil, na cidade de São Paulo, se espalhou por todo o território nacional. Em 2014, então, quando eu era presidente da associação, desafiamos os pastores da cidade, pedimos o apoio na época do poder público, né, e fizemos a primeira marcha para Jesus. A expectativa na época era que nós conseguíssemos reunir 1.000, 1.500 pessoas. Para nossa surpresa, Miguel, nós conseguimos botar 7.000 pessoas marchando nas ruas de Gravataí, com uma proposta sempre, não só do evangelismo, da unidade da igreja, mas também sempre com viés social, com arrecadação de alimentos, de agasalhos, né, dando o destino dessas coisas para as ONGs e para as comunidades filantrópicas, né? 2015, na nossa maior edição, conseguimos colocar 12.000 pessoas no Parcão da 79, proclamando o nome de Jesus. Me lembro que na ocasião nós conseguimos levar os deficientes visuais, um grupo, né, marchando, os Águias de Cristo com os motociclistas, pessoas de bicicleta, de skate, com várias modalidades, né? Foi uma coisa fantástica, nunca vista na cidade de Gravataí. Na nossa maior edição, trouxemos naquela ocasião a cantora Fernanda Brum, né, com a qual pudemos ter o privilégio de conviver, e foi um mar. Então a gente tem uma trajetória aí de 25 anos, a igreja, a comunidade terapêutica, o conselho de pastores, e também essa que, né, claro, ninguém faz nada sozinho, e evidentemente que todos os pastores estiveram e têm a sua parcela de contribuição, e a igreja, né, de um modo geral, mas também, humildemente, posso dizer que também fiquei conhecido em função de eu ser o presidente da Ágape e ter sido aquele que idealizou a marcha, também ser conhecido na cidade como o pastor da Marcha para Jesus. Pastor Gerson, na sua presidência da Ágape foram por 2 oportunidades? 2 gestões. E as gestões eram 1 ano ou 2 anos? 2 anos. Eu fiquei 4 anos, 4 anos na presidência. Queria saber de ti, toda a tua experiência, presidente da Ágape por 4 anos, com a casa de recuperação que tu criaste, montaste e, enfim, trabalha até hoje de alguma forma.
como chefe, líder maior de uma igreja que tem em média 400 membros, que tem uns 40, 50 pessoas trabalhando para ti, essa liderança toda, de que forma isso pode te agregar na Câmara de Vereadores? Sabemos que é um outro público, é uma outra situação bem mais complexa, mas com toda a experiência que tu tens nessa tua longa jornada aqui, de que forma tu achas que isso pode te ajudar? Eu vou voltar porque você me fez uma pergunta, eu acabei não completando toda, Perfeito. que é a da questão da família. Né? É verdade. E aí eu já concluo com isso. Qual é a importância da família? Na minha vida, bom, eu entendo pela palavra de Deus que, evidentemente, que depois de Deus, da minha relação, do meu relacionamento com Deus, com o Senhor Jesus e da minha vida espiritual, a coisa mais importante na minha vida é a minha família. Né? Essas bases que sustentam a minha vida é Deus e depois a minha família. Então, a minha família, o relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha casa, com a minha família, é a base, né? Uma das bases que sustenta a minha vida. É daí que eu encontro, né, em Deus, mas também na minha família, forças para avançar. É ali que, de fato, todos os valores morais, éticos, né, de amor ao próximo, ao meu semelhante, eles se estabelecem a partir do meu relacionamento com a minha família. E entendo que a família, Miguel, ela é a base da sociedade. Eu acredito que a sociedade tem hoje grandes problemas. Primeiro, pela falta de uma fé mais viva em Deus. Segundo, pela falta de estrutura da família. A família vem sendo vilipendiada, vem sendo atingida de uma maneira muito grande por tudo que tem acontecido na nossa sociedade, e a gente percebe que a cada dia a família tem se enfraquecido. Isso é muito ruim, porque a família, sem dúvida nenhuma, é a célula máter da sociedade. Então, a importância da família ela é vital para que nós sejamos pessoas seguras, bem consolidadas, emocionalmente equilibradas, e para que a gente tenha uma sociedade bem consolidada e uma sociedade que tenha, de fato, valores que possam fazer com que essa convivência seja muito mais harmoniosa. Em relação, qual é a diferença, ou o que pode refletir a minha liderança, né, numa igreja com centenas de pessoas? Hoje, na igreja que a gente pastoreia, na Igreja Maná, eu tenho quase uma centena de líderes. Né? Nós temos pessoas no louvor, no ministério de dança, na intercessão, nas lideranças de célula, é mais de uma centena de pessoas liderando de maneira direta, fora as lideranças indiretas da comunidade. Isso faz toda a diferença. Né? Como que isso poderá me influenciar como vereador? Eu acho que a vereança é, na verdade, algo que você exerce a partir de relacionamento com as pessoas e da sensibilidade que você precisa ter para entender, né, o que passa na alma e no coração das pessoas. Eu acho que o líder espiritual, o pastor, assim como também um homem público, um político, um vereador, ele tem que ter sim a razão, né, para fazer as coisas de maneira racional, mas ele não pode ignorar a leitura da alma, da emoção das pessoas. Como eu te disse, que fui visitar lá naquele bairro da periferia do Rincão, quando aquela menininha, a Ana Clara, veio e abraçou a minha perna, pedindo carinho, pedindo afeto, e a gente olhou a circunstância daquela família vivendo. Eu preciso entender que tem que se fazer uma leitura técnica, que não se pode resolver todos os problemas, porque ali não tem saneamento, não tem água encanada, não tem energia elétrica, uma série de necessidades. Mas quando ela abraça a minha perna, Miguel, eu sei que ela não só precisa de água, de eletricidade, de todas essas coisas para ter uma vida mais digna, mas que aquela criança também estava dizendo para mim, eu preciso ser vista, eu preciso ser enxergada, eu preciso de afeto e de carinho. Eu acho que tanto o pastor como o homem público que não consegue fazer essa leitura, ele não pode liderar pessoas. Aproveitando, qual a tua posição política, ideologicamente falando, em relação a tudo? Eu sou
de maneira convicta, um homem de direita. Se formos pensar nessa questão de direita, de esquerda, de centro, as minhas convicções ideológicas são todas de direita, né? Eu creio nos valores da família, da moral, da ética, né? Sou contra o aborto, sou contra a ideologia de gênero, mesmo respeitando, né, as escolhas que as pessoas fazem, porque eu creio que uma das coisas fundamentais para que se conviver em sociedade é o respeito às diferenças. E eu tenho total respeito. Sim. Sou totalmente contra preconceitos e intolerância. Eu não tenho preconceitos. Eu tenho como você, e eu sei disso que eu te conheço, eu tenho conceitos e não preconceitos. Isso é muito importante a gente dizer. O preconceito não é nem cristão, agora conceito sim. Então eu sou um homem de direita, né? A favor da iniciativa privada, a preservação, né, da propriedade privada como algo, da propriedade particular como algo sagrado, né? Aquilo que é a casa, a moradia, né, de alguém precisa ser respeitada de maneira intransigente. Tá? Então eu sou um homem de direita, sou contra o aborto, tá? Enfim, sou contra a pena de morte, apesar de ser a favor de um Código Penal que precisa ser reformulado urgentemente. E eu, particularmente, sou a favor, por exemplo, da prisão perpétua, que eu acho que era uma coisa que, para crimes hediondos, deveria ser implantada no Brasil. Entretanto, sou contra a pena de morte, porque acredito que só Deus é que pode dar a palavra final. Sou, ideologicamente falando, um homem de direita, convicto. Assino embaixo. Pastor, ultimamente nós temos vivido, no meu modo de entender, gostaria de ver o teu modo de entender isso, situações onde a área espiritual, que é uma coisa que nós gostamos muito de viver isso, é um pouco difícil. Na nossa cidade, o maior monumento do Brasil ao Lúcifer. O que tu achas e qual é o teu posicionamento em relação a essas questões? Miguel, claro que a gente, quando fala de coisas espirituais, de religião, a gente precisa, evidentemente, analisar qual é o parâmetro que a gente usa para fazer isso. O meu parâmetro e daqueles que se dizem cristãos, ou que são cristãos, é a Bíblia. Né? Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo realmente algo muito perigoso o que tem acontecido em Gravataí. Como falei, a gente tem que respeitar as diferenças religiosas, né? Mas pela palavra de Deus, que é o parâmetro que a gente usa para conduzir a nossa vida espiritual, e diga-se de passagem, né? A Bíblia não fala só de coisas espirituais, a Bíblia fala de coisas também humanas, científicas, sociais, econômicas. Grande parte das constituições do mundo ocidental foram feitas pautadas na Bíblia. Não matarás, não adulterarás, né? Não roubarás, e assim por diante. As constituições, principalmente do mundo ocidental, foram estabelecidas na Bíblia. Então é um livro completamente atual, não tem nada a ver com o que muitos pensam que a Bíblia é um livro retrógrado e coisa parecida. Então, olhando para a palavra de Deus, Miguel, eu vejo o perigo de algumas coisas que têm acontecido em Gravataí. E aí a gente não está falando mal, ou enfim, dessa ou daquela religião. Né? Quando você, como tem acontecido na nossa cidade, isso tornou-se notícia do Brasil inteiro, né? Que teríamos aqui um sítio, numa área rural da nossa cidade, uma imagem de Lúcifer, de Satanás, enfim, né, de metros de altura. E a gente precisa entender que ninguém está falando de uma estátua de Bento Gonçalves, ninguém está falando de uma estátua de Duque de Caxias, ninguém está falando de uma coisa que tem um significado espiritual que é de fato maligno, né? Que é nocivo, né, para a nossa sociedade. A gente não vê, pela palavra de Deus, nenhum bem, muito pelo contrário. E se alguém acha que isso é uma brincadeira, precisa conhecer um pouquinho mais sobre essas verdades espirituais. Então eu vejo isso com muito perigo. Acho que Gravataí, de fato, na grande maioria da nossa população, não quer isso. E eu não estou falando só do povo evangélico.
Sim. Estou falando do povo católico e até de algum segmento do espiritismo e de outras religiões, que temos as nossas diferenças, mas entende-se que não se pode, né, achar como algo benéfico ter uma imagem de Satanás, de Lúcifer, não é mesmo? Na cidade, como se fosse uma brincadeira. A gente sabe tudo, né, o mal que isso pode trazer e certamente trará sobre a nossa cidade. Que Deus nos livre disso. Gravataí, de maneira nenhuma, pode ser conhecida como a cidade de Lúcifer. Isso aqui não é uma brincadeira, é algo sério. Gravataí é uma cidade vocacionada à prosperidade, ao crescimento, à expansão, e também uma cidade vocacionada a uma vivência harmônica dentro daquilo que a maioria da população acredita, porque a maioria da população nossa, Miguel, aqui de Gravataí, é cristã. Essa é a grande verdade. Né? Por que só agora aos 56 anos? Por que querer ser vereador, se colocar à disposição da sociedade só aos 56? É um chamado, é uma vontade pessoal, ambas as coisas? O que te levou a agora, neste momento, querer ser candidato? Eu acredito, do fundo do meu coração, que de fato seja um propósito de Deus trazido ao meu coração. Eu entendo, esse é um entendimento meu, né, que alguém para, de fato, desejar, né, contribuir para a sociedade através da ferramenta da política, precisa ter uma biografia. Não só dizer o que pretende ou se dispõe a fazer, mas dizer o que já fez até agora. Tá? Eu não acredito em alguém que nunca fez nada pela cidade, que nunca moveu uma palha por ninguém e que, às vésperas de uma eleição, diz: eu vou fazer isso, isso e isso e isso. Não precisa ter 56 anos. Nós podemos ter jovens com 25, 30 ou até com menos, que desde a sua adolescência ou início da sua juventude já tem uma atuação na comunidade, na sociedade, trabalhando na filantropia, né, com um espírito de altruísmo, com empatia pelo seu semelhante, em várias ações da comunidade. Por que eu entendi agora? Né? Por quê? Porque quando cheguei em Gravataí, a primeira vez fui convidado pelo meu amigo ex-prefeito e futuro prefeito de Gravataí, se Deus quiser, Marco Alba, há 15 anos atrás me convidou para que eu pudesse, entendendo que eu tinha, né, esse perfil e essa condição de contribuir com a sociedade através da vereança no Legislativo, e eu disse para ele que eu estava há pouco tempo na cidade, que entendia que eu precisava construir alguma coisa nessa cidade, para dizer aquilo que eu me proponho a fazer, firmado naquilo que eu já fiz. Então a minha decisão hoje, só com 56 anos, se dá em função de que hoje eu tenho 25 anos na cidade. E eu tenho trabalhado 25 anos sem nenhum cargo público, sem receber um único centavo do poder público, fazendo por uma vocação. Por isso hoje eu me sinto capacitado, preparado para dizer que, baseado naquilo que eu fiz 25 anos nessa cidade, eu estou preparado para fazer nos próximos 4 anos como vereador. Pastor, para encerrarmos, quais os seus projetos nas áreas saúde, educação e área social? Bom, aqui nós estamos falando de, poderíamos incluir a segurança pública, né, que são os 3 pilares, né, que a partir destes 3, todas as outras demandas da sociedade, né, também se estabelecem, que é a educação, a saúde e a segurança pública. Eu vou falar, e coloquei entendo que esse terceiro pilar da área social tem tudo a ver com o meu perfil de pastor, de alguém que já milita na área da filantropia. Né? Então a gente colocou, né, entendo que também foi colocada essa pergunta nesse sentido. Bom, na área da saúde, nós estamos vivendo uma situação muito difícil aqui em Gravataí. Tá? Eu não gosto da crítica pela crítica. Eu acho que a crítica só pela crítica ela é burra. Você precisa ter, de fato, argumentos. E a gente tem argumentos. Né? Nós temos uma saúde ainda com, de fato, com uma demanda muito grande. Nós temos um sistema de teleagendamento que não funciona. As pessoas ligam para o 0800 e não conseguem marcar uma consulta.
Tem pessoas que estão há meses tentando marcar uma consulta com o clínico. Marcam a consulta e vão para a consulta. Há uma necessidade de encaminhamento para um especialista, que tem que passar pelo clínico correto para que seja encaminhado para o especialista, um oftalmo, um gastro, um cardiologista, enfim, né? Bom, aí então, aí se espera mais 6, 7, 8, 9 meses ou mais. Se há uma necessidade de um exame ou de uma cirurgia, como eu sei de um caso de uma senhora que precisa fazer uma cirurgia de catarata, há 2 anos esperando. Isso é inadmissível numa cidade que arrecada 1 bilhão e 300 milhões, entendeu? E que tem na sua pasta, por lei, o maior orçamento é justamente para a saúde. Os postos estão sem especialistas, as UPAs estão lotadas, o teleagendamento não funciona, passaram-se 4 anos e não se fez a terceira UPA. Então é uma questão de prioridade, não é de falar mal por falar mal. Tem outras coisas que poderíamos dizer do governo atual que funcionam, até que tem o seu mérito, mas é uma questão de prioridade, né? A gente estabelece também na casa da gente. O que a gente faz, né? Eu estou com um telhado, todo ele por fazer caindo água e goteira dentro da minha casa. Eu vou arrumar o jardim e vou embelezar o jardim da frente da minha casa ou vou trocar o telhado? Tá? A porta não está fechando, a tranca não funciona. Eu arrumo a tranca, ponho uma porta que me dê segurança ou eu pinto a janela. É uma questão de prioridade. Me parece que talvez as prioridades tenham sido invertidas. Então, eu tenho proposta, sim, de lá na Câmara lutar para que funcione o teleagendamento, para que tenha mais especialidades médicas nos postos de saúde, para que diminua-se o tempo de espera de cirurgias que às vezes não são até cirurgias de alta complexidade, como de catarata, de uma vesícula. Ninguém está falando de uma cirurgia de ponte safena, de uma cirurgia neurológica, que talvez tenha um procedimento que demore um pouco mais, né? Então, eu me proponho a isso, a lutar pela construção da terceira UPA em Gravataí e também, junto com o Executivo e com a Câmara toda, o Legislativo, pelo novo hospital nessa cidade. Também na área da saúde mental, nós precisamos melhorar o atendimento à saúde mental nos CAPs, que atende pessoas com problemas na área da saúde mental, incluindo a dependência química também, que é um problema de saúde mental, né? Da assistência à nossa população, por exemplo, a questão psicológica. Nós, agora no mês de setembro, tivemos aí o mês do Setembro Amarelo de combate, de prevenção ao suicídio. Agora, essa semana, há poucos dias em Gravataí, nós tivemos uma tragédia numa rua ali ao lado da Câmara, inclusive de pessoas próximas da gente, né, que incendiou a casa e se enforcou. Sexta-feira. Alguém que... Eu não estou culpando o poder público, você não tem como monitorar isso, mas o que eu estou dizendo é que se tu tem uma saúde, um olhar, né, com prioridade para isso, evidentemente tu pode minimizar esse tipo de coisa. Então eu quero trabalhar na área da saúde, na área da educação, lutar. Nós estamos hoje com o Miguel, mais ou menos, eu não tenho números precisos, mas eu sei que é de 2.000 a 3.000 vagas de déficit de vagas nas creches para as nossas crianças. O que isso significa? Que as crianças não têm acesso a esse atendimento na creche. Isso também tem uma demanda. São mães que não podem voltar ao mercado de trabalho. Quando você dá creche para as crianças, né, com todo o atendimento que elas merecem, integral, com um bom atendimento, com pedagogos, com assistente social, com uma boa merenda, enfim, nessa proposta integral, você faz com que essas mães voltem ao mercado de trabalho. Isso aumenta a renda familiar, isso fomenta mais a economia, né? Então, é uma outra coisa que eu quero lutar no Legislativo. Nós precisamos de mais creches em Gravataí, o ensino integral e também, claro, na medida do possível, a valorização dos profissionais da educação, né, com as compensações nas suas remunerações dentro de uma realidade que o município tenha. Na área da ação social, eu tenho essa ligação muito grande com as comunidades terapêuticas, né, que trabalham com recuperação de dependentes químicos. Então, a minha proposta é que a gente tenha uma parceria do poder público com
todas as comunidades terapêuticas, que são quase 20 só em Gravataí, tá? Todas as comunidades registradas devidamente, dentro da legalidade, a gente manter a prefeitura, a Câmara, né, junto com o Executivo, propor uma parceria permanente de ajuda às comunidades, de encaminhamento de vagas em que o poder público possa bancar essas vagas num percentual, né, a combinar com as comunidades terapêuticas, para que a gente também dê condição às comunidades receber uma demanda de mais dependentes químicos para que esse trabalho possa ser feito. Então, eu quero, de fato, como vereador também, estreitar essa relação das comunidades terapêuticas e da filantropia de um modo geral, tá? Entre o poder público e essas comunidades que se dispõem a fazer esse trabalho, né? Eu entendo, Miguel, que o vereador, ele é, na verdade, um mediador, e ele é também um interlocutor entre a população e o executivo. Essa é a minha proposta. Inclusive tenho, rapidamente de dizer, eu tenho um objetivo, um entendimento, e dentro desse entendimento eu me proponho a também objetivar esse entendimento de maneira prática, que é criar um gabinete itinerante. Uma proposta de, pelo menos uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, eu vou pegar um bairro da cidade em que eu vou fazer um atendimento no bairro, com assessoria junto, anotando as demandas daquele bairro, indo para conversar com as pessoas no bairro. Não quero ser um vereador, se eleito for, enfurnado no gabinete. Entendo que o vereador precisa também desse tempo lá para fazer projetos, para estudar, para elaborar, mas a minha proposta e o perfil de vereança que eu acredito é aquela do vereador misturado no meio do povo, entre a população. Vou visitar os postos, vou visitar as UPAs, vou para a periferia, vou conversar com a comunidade. Essa é a visão que eu tenho de um vereador que atua para cumprir a função pela qual ele se propôs ali como vereador, né? Legislando, claro, votando a favor ou votando contra. E diga-se de passagem, viu? Não, pode ter certeza de uma coisa, quem votar no pastor Gerson, viu? Não haverá ausência, a não ser por causa de motivo de saúde. Doente não tem como, né? Mas caso contrário, não tem ausência. Ou é sim ou é não. Ou é a favor ou é contra. Não existe abstenção. Não existe isso. Eu acho que nós temos que ter posicionamento. Quem vota em você quer que você, lá na Câmara de Vereadores, se posicione. Né? Se posicione. Ou é sim ou é não. Essa é a visão que eu tenho. E a minha proposta e a minha disposição e o meu comprometimento, Miguel. Amém, amém. Pastor, suas considerações finais, por favor. Ufa! Já terminou? Eu nem sei quanto tempo nós estamos aqui, mas é tão empolgante e tão importante, né, a gente conversar sobre algo que não diz respeito só à vida da gente, né? A política, talvez principalmente no nosso meio como evangélicos, como cristãos, talvez não seja muito bem vista e muito bem entendida como deveria ser, né? Às vezes a gente não tem esse entendimento de que a política ela é tão relevante na vida da sociedade e na nossa vida também. Né? Então, o que eu quero dizer por último aqui é: pense bem em quem você vai votar no dia 6 de outubro. Vote com consciência, vote com coerência, vote em alguém que você conhece, em que você sabe da biografia, em que você tem convergência nas propostas que ele, né, defende. Isso é muito importante. Nós estaremos domingo, dia 6, definindo o rumo da nossa comunidade, no Legislativo e no Executivo, pelos próximos 4 anos. Isso é de uma relevância imensa. Então essa é a minha consideração final. Vamos, dia 6, votar com muita consciência. Você que é cristão e que defende os valores da família, da moral, da ética, dos bons costumes, né, da honestidade, né, da honestidade. Pense bem em quem você vai votar, para que o seu voto, de fato, possa fazer valer aquilo que você acredita e aquilo que você quer que mude na nossa comunidade.
Boa eleição a todos, beijo no coração e que Deus abençoe. Pastor Gerson, muito obrigado pela tua presença, obrigado por ter aceitado o convite. Esse é o meu candidato, espero que seja o seu também. Pastor Gerson, 15.012. Fica a dica. E o 15, né? O 15 e o 15, Marco Alba. Marco Alba e Thiago de Leão. Um abraço.